Cansado de ficar 2, 3 horas dentro de uma reunião, né? Infelizmente, isso é uma prática que acontece hoje dentro das grandes organizações. Mas, fique calmo, não fique triste. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje eu tenho 4 dicas para te dar para você ter uma reunião proveitosa, parar de perder tempo e gastar tempo realmente, investir tempo em outras tarefas. Meu nome é Marlon Volotão. Se você quer descobrir quais são essas 4 dicas, vem comigo. Sem mais delongas, dica de número 1, pauta. Toda reunião ela precisa ter uma pauta, ela precisa ter um escopo. Então ela precisa ter bem claro, definido, qual é o tempo dessa reunião, qual é o período. Então ela é semanal, ela é mensal, ela é diária. Qual é a hora de início, qual que é a hora de fim? Então ela se inicia às 12 e finaliza às 30. Então essa reunião, qual que é o período dela? São 30 minutos realmente? Ainda dentro da pauta, pontos importantes que precisam estar claros. Quais são as pessoas que vão estar participando dessa reunião? Ela é uma reunião mais gerencial? Ela é uma reunião um pouco mais operacional? O time da base precisa estar junto participando? É importante estar bem claro e definido quem são as pessoas, quais são as funções e os cargos que vão participar da reunião. E outro ponto também importantíssimo, ainda dentro da pauta, é você ter bem claro e definido quais são os KPIs, quais são os indicadores que vão ser tratados dentro da reunião, quais são os assuntos. Então, definindo esses pontos, deixando eles fixos e bem claros para todos, você tem uma boa pauta. Dica de número 2, planejamento. Importantíssimo. Então não adianta você chegar dentro de uma reunião e ficar apenas de corpo presente. Você vai estar se enganando e enganando o seu gestor. Então é necessário um tempo de preparo, um tempo de planejamento. Então se você já conhece, por meio da pauta, os indicadores que vão ser tratados naquela reunião, o que é importante? Caso algum deles não esteja dentro da métrica, não esteja dentro da meta, não esteja dentro da performance esperada, é necessário que você entenda o que houve naquele dia, o que aconteceu para aquele indicador não performar bem, quais são os porquês, quais são as estratificações. E aí sim, com essas informações, você vai ter capacidade de propor soluções, de fazer boas discussões, para aí sim você melhorar o indicador, a performance do KPI que você precisa. Então, se planeje, não entra na reunião despreparado. É importantíssimo que você conheça os indicadores e vá com propriedade das informações para que você tenha uma reunião bem proveitosa. Dica de número 3, foco. Foco. Muito importante. Realmente no dia a dia você consegue identificar que às vezes naquela sua reunião que é importante começam a surgir outros assuntos que não fazem parte da pauta. E isso atrapalha demais. Então, se as pessoas que estão na reunião não tiverem disciplina e foco, as coisas começam a se perder. E aí, qual é a minha sugestão para você? É preciso definir uma pessoa que vai ser responsável por conduzir a reunião. Então essa pessoa, ela vai direcionar, e toda vez que esses assuntos vierem que não são referentes à pauta que você está tratando, essa pessoa ela vai ter o discernimento para direcionar esse assunto para ser tratado em um outro fórum, em um outro momento, em uma outra reunião. Essa mesma pessoa também vai ser responsável por dar a direção, por conduzir. Então, vai dizer em que momento que você vai ter que gastar um pouco mais de esforço, uma discussão um pouco mais prolongada para um determinado indicador, quais são os outros assuntos que você vai passar um pouco de forma mais agilizada. Enfim, é importante para ter disciplina e foco uma pessoa para conduzir a reunião, para ser um facilitador. Isso vai te ajudar demais. Dica de número 4. Plano de ação. Por favor, as pessoas não têm dado importância para o plano de ação, que é uma ferramenta simples, mas muito efetiva. Então, se você está dentro de uma reunião 30, 40 minutos e não gera uma ação, eu costumo dizer que isso não foi uma reunião, foi um bate-papo. Eu tenho certeza que o seu gestor não te remunera para você bater papo, nem você, que é gestor ou empreendedor, também remunera os seus colaboradores para estar batendo papo. Então, formalize as ações, gere as ações, proponha as ações. É necessário estar formalizado por meio de um plano, tudo que você discutiu. E um plano de ação ele é simples. O que ele precisa ter?
quais são as ações que vão ser geradas, ou seja, as tarefas. Na sequência, qual é o prazo para que essa tarefa seja finalizada e quem é o responsável por executar essa tarefa. Então, plano de ação é uma ferramenta extremamente importantíssima. Não abre mão do plano de ação. Por favor, é o meu pedido para você. Então, essas foram as dicas que eu tinha aqui para te passar. E muito disso é baseado não em uma metodologia, não em um estudo, mas baseado na minha vivência. Como eu faço para conduzir as minhas reuniões aqui com os meus supervisores, com os meus analistas, eu conduzo dessa forma. E na prática, qual é a sequência lógica da minha reunião? Eu começo ela sempre pelo plano de ação que foi gerado na última reunião. Então, eu vou checar se as ações foram realizadas, se os prazos estão de acordo e se as expectativas foram atendidas. Na sequência, eu vou observar os indicadores. Então, eu vou dar mais foco para aqueles indicadores que nós não estamos performando bem. E para aqueles outros que estão dentro da meta, eu vou sim olhar eles, mas com o objetivo de deixar todos cientes que os indicadores estão na meta e vou gastar tempo para aqueles que não estão performando bem. Então, gerar o plano de ação, entender os motivos, as estratificações. E por fim, vou gerar um novo plano de ação. E vou fazendo isso de forma cíclica. Analiso os números, gero as ações, as pessoas que estão na reunião elas já trazem as ações prontas. Lembra do passo 2 que é o planejamento? E isso é um ciclo e a gente consegue aí sim, dentro do tempo, com as pessoas corretas, fazer uma reunião bem produtiva. Eu espero que essas dicas tenham sido proveitosas e que ajudem você aí no seu dia a dia. Então foi um grande prazer poder estar passando um pouquinho da minha experiência para você e eu te espero no nosso próximo encontro. Grande abraço, tchau, tchau!